Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Lima, sou advogada internacional. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, né? As nuances do Brasil e no mundo. Então, a gente tem representantes em Portugal e no Reino Unido. E vamos trocar um pouco como que foi esse passo pro pessoal. E aí, agora eu vou pedir para cada um apresentar um pouquinho do que faz, o nome. Então, hoje a gente está com o Giovanni, né? Eu vou entrar na ordem que está aparecendo aqui para mim. Giovanni, fala um pouquinho de você. Olá, Thaís. Olá, pessoal. Então, eu sou Giovanni. Eu atualmente moro em Portugal, mais especificamente em Lisboa, e eu trabalho com tecnologia aí já há uns 6 anos, principalmente na área de desenvolvimento de aplicativos Android. Pá, próximo. Bom, então vamos lá. Bom, eu sou Leonardo, mais conhecido como marido da Thaís. Bom, moro aqui em Londres, no Reino Unido. A minha área, principalmente, é na área de engenharia de dados, na parte totalmente focada em dados, e também um pouco de data science. Walter, o próximo. Bem, sou o Walter, eu trabalho com tecnologia da informação, eu acho que desde 2013, quando formei a empresa, né? Então, efetivamente, né? Então, trabalho com desenvolvimento mobile, começando desde no-code, sistemas web, até hoje trabalhando direto com desenvolvimento Android, iOS, né? E RPs, né? Então, hoje acaba que o foco é esse desenvolvimento geral, assim, cross-plataforma aí. Obrigada. Próximo, Jonathan. Olá, Thaís. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Jonathan, trabalho com engenharia de dados também. Trabalho aqui em Portugal já há 2 anos, mas também já trabalho há 10 anos com tecnologia desde o Brasil. Ok, legal. E o Douglas? Ah, olá pessoal, eu sou o Douglas. Eu trabalho como Tech Lead, uma empresa que é um hub de tecnologia na área da saúde. Então a gente tem telemedicina, fidelização e desconto, né? Opa, É isso. ok, diversas áreas aqui para contribuir. E falando em descrição, assim, como que vocês estão sentindo o cenário, tanto no Brasil e no local onde vocês residem, assim, em questão de tecnologia? Eu vou puxar aí, olhando, começar, Walter, como que você está sentindo o mercado de tecnologia, principalmente nessa área de cross-plataforma no Brasil? Bem, é assim, como na empresa, né, a gente acaba atuando muito com a área de automação e tal, então, assim, o que a gente tem sentido muito é que as empresas têm assim, tudo começou com a gente trabalhando com coleta de dados da parte externa das empresas, né? Então ficava sempre com RPs, fazendo aquele controle interno, a gente começou a fazer esse controle externo e aí a gente começou a ver que o caminho o pessoal começou a adotar foi ampliar isso também para sensores, né? E aí o que eu vejo é que é, o rumo que as coisas estão andando é mais ou menos esse. Tá tudo meio que, coleta de informação e tratamento de dados, aí entra já essa parte de tratamento de dados para tomada de decisões e tal, mas eu acho que principalmente na maneira como se coleta o dado. Eu acho que isso tem ampliado bastante. Desde que a gente começou a trabalhar com mobile, começou a abrir muito, porque daí entra de capturas de imagem, GPS, essas coisas todas e tal. Então, assim, eu acho que cada microdado desse aí que está sendo capturado aí é o que o pessoal mais tem se interessado. Falando muito assim, por conta da própria demanda que a gente tem de ampliar os softwares, né, os RPs que a gente tem. Né? Então Uhum. acaba que isso acontece com uma frequência bem absurda, assim. Então, geralmente, né, RP a gente sempre fala assim, geralmente a gente tem muita demanda por saída de dados, né? Relatório para cima, relatório para baixo, tá? Mas eu tenho reparado que para mim, pelo menos, a maneira como se coleta o dado tem se ampliado bastante, o interesse nesse tipo de modo de captura, né? Eu acho que o caminho está sendo mais esse, eu diria, essa área de manutenção facility, atuação externa, que é o que eu tenho trabalhado bastante, tá? Ah, legal. E, Jonathan, você sente a mesma coisa? Como que tá aí em Portugal?
Sim, sim. Eu vejo que a ampliação da, como o Walter já diz, da coleta do dado, dos tratamentos desses dados, né, e processamento e pronto. Cada vez mais o negócio pede que a gente processe esses dados para gerar insights pro negócio. Então, isso é uma crescente, né? Ou seja, desde quando eu virei para a área de dados, que foi em 2017, mais ou menos, eu só vejo isso crescer cada vez mais, se falar sobre isso, né? Em 2015 nem se falava em empresas nenhuma em engenharia de dados, coleta de dados, tratamento, enfim. Mas hoje já é uma realidade, né? E eu acredito que no futuro ainda há muita oportunidade sobre isso. Ok. Douglas, você na área da saúde, você sente também? Porque a área da saúde são dados muito mais sensíveis, né? Eu sinto também, né? E para complementar, a gente está começando a integrar a inteligência artificial para trabalhar com esses dados tratados, né? Então, a gente está pensando em gerar uma massa de dados ali, tratar e começar a integrar algumas ferramentas ali de OpenAI para processar esses dados. Ok. Giovanni, você sente também esse movimento? Sim, uma coisa que eu tinha até anotado aqui, que eu sinto que Portugal agora tem um grande investimento assim, em mudar a experiência de utilização das aplicações e tudo, e em digitalizar, né, em se digitalizar. Mas essa questão dos dados, eu sinto também isso no meu trabalho. Eu atualmente trabalho mais no mercado de games e vejo que tem cada vez buscado mais entender o usuário, né, através dos dados. Então, como que o user usa a plataforma de determinada maneira para ver se faz sentido colocar uma feature aqui ou uma feature ali. E sinto que Portugal está começando a mudar o pensamento nesse sentido. Assim, quando eu sinto que eles estão num momento assim, muito parecido com o Brasil de quando começou aquela questão da ter startup para várias coisas. Então, sinto que agora está surgindo várias startups, eles estão começando a identificar um mercado grande que eles podem atingir. E acho que essa questão dos dados tem ido muito a favor para ajudar a entender o que as pessoas querem, o que pode ser melhor e acabar digitalizando mais os processos que aqui sinto que são muito mais manuais do que a gente ainda tem no Brasil. Ok. Isso é uma coisa que a gente estava até É. comentando, né, recentemente. É, de Portugal ainda ser muito mais manual. Mas você sente que tem esse sentimento, essa tendência à inteligência artificial também? Eu sinto que ainda, pelo menos nos cenários que eu estou, ainda é uma busca de o que vamos fazer com isso, sabe? Pelo menos nas discussões que eu tenho tido no trabalho, ainda é como vamos usar a inteligência artificial para, talvez, por exemplo, no nosso caso, a gente tem muitos tickets de gamers com problemas nos seus jogos, enfim. E, por exemplo, nós queremos utilizar a inteligência artificial para responder de forma mais rápida e melhor os users, não aquela resposta automática de um bot ali treinado com algumas respostas. Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente tem tentado ver se faz sentido, documentação de código. Então, ainda está num momento muito inicial da coisa, pelo menos para a gente no mercado que eu tô. Mas sinto que estão olhando para isso, sabe? Não estão desatentos a IA. Ah, ok. Jonathan, você sente a mesma coisa também em relação à inteligência artificial ou não? Sim, mas falando especificamente de Portugal, eu sinto que eles têm um recurso na mão, mas não usam. Preferem usar o papel. Eu acredito que seja mais isso. Eles enxergam muito questão do negócio, ou seja, como ganhar dinheiro com isso, do que propriamente como melhorar, os serviços, enfim, implantar tecnologia, aqui, né? Ah, ok. E aí, passando para o Reino Né? Unido, passando Passando, para o Reino Unido aqui. passando para aqui em Londres, vou chamar assim especificamente, porque o Reino Unido tem uma particularidade. Mais ao norte, na Escócia, você vai ter projetos muito mais voltados a petróleo e energia,
que um dos que participei em umas empresas passadas tinha um foco muito no Mar do Norte, principalmente numa parte de sensores e antecipar problemas, vou chamar assim, de barcos pesqueiros lá no Mar do Norte, para evitar, por exemplo, um vazamento de petróleo, assim como substituição de cabo submarino. Então, tinha um projeto de essa verificação de sensores em tempo real. E aqui, já mais para Louros, você vai encontrar basicamente projetos muito focados na área financeira e ou coisas muito disruptivas, como, por exemplo, já teve algumas startups que eu tive contato que tinha um modelo de machine learning que, dado basicamente o que os seus gostos, as suas compras no mês, tentava criar uma receita baseada em inteligência artificial, ou, por exemplo, gerar uma receita muito disruptiva, sei lá, contemporânea, fazendo uma fusão de culinária asiática com uma outra, por exemplo. Então, assim, aqui em Londres você vai encontrar muitas coisas disruptivas e hoje nasce uma startup de Generative AI todo santo dia aqui. Hoje, na startup que eu trabalho, a gente tem um projeto de Generative AI para tentar fazer algumas vou chamar assim, criação de estruturas de dados, vou chamar assim. Não sei se eu posso descrever muito o que a gente pode fazer, pode divulgar, vou chamar assim, mas basicamente a gente tenta fazer uma predição e, com base em algumas informações, gerar uma árvore de dados que é com base nisso que a gente tenta fazer as estimativas de emissão de carbono. Então, porque a gente acaba no final vendendo para os supermercados aqui no Reino Unido uma ferramenta que ajuda eles atingir o net zero, ou seja, descarbonizar os produtos deles. Então, a inteligência artificial como um todo, assim como os dados, como a gente tem falado aqui, tem ajudado tanto na tomada de decisão para redução de carbono, quanto para ajudar a gente a facilitar a nossa vida, no caso, a Generative AI, no caso, a montar essas estruturas de dados para nós que vão facilitar lá na frente para que vou chamar assim, esse software seja mais robusto, seja mais, o número também seja mais preciso. Então, assim, quando você for falar num contexto britânico geral, esse é o que o mundo dos dados e inteligência artificial tem acontecido ultimamente. E aí, puxando, a gente está em casa, a gente acaba falando dessa parte de tecnologia. Hoje você trabalha muito com Databricks. Databricks e Spark. Databricks e Spark. Vocês também conhecem essas tecnologias ou vocês trabalham com outras, assim? Giovanni, pode. Não, eu não trabalho nada com dados. O que eu tenho de dados é já tratado, mais relacionado a como que o dado impacta no app, né? Então, tipo, questões de o que o user usa, ou como que uma feature impacta no negócio, quanto que aquilo fatura, enfim, como pode melhorar as coisas. Mas eu não chego a mexer no dado, já vem tratado para mim, da maioria das vezes. Ah, ok, ok. Walter, você acaba mexendo ou tem uma tecnologia específica que você gosta de usar, que você acha que está em alta aí no Brasil? Falar a verdade, eu vou falar pelo setor, tá? Porque como a Uhum. empresa acaba, sei lá, eu vou dizer que 60% da empresa é tudo num setor de facilities, né? Então, assim, todo o foco de IA que eu entendo que está caminhando é também essa previsão de troca de equipamento. Porque, assim, você para pensar que, sei lá, os caras têm uma estrutura de prédios gigantescos, comerciais, com diversos sistemas de ar-condicionado, motores, geradores, tá? E eles ficam monitorando, a gente fica monitorando esses microsensores o tempo todo para poder gerar alguma previsão de troca de equipamento ou de eh, adequação e tal. Esse equipamento nesse ambiente específico não vai fluir tão bem e tal. Então, até no que se comprar, né? Reposições e tal. Assim, mas eu, sendo bem sincero, eu acho que tá inicial, tá? Eu não acho que seja uma coisa que, assim, poxa, já está ultra difundida. Eu acho que tá, pelo menos nos cenários que eu tô atuando, está se trabalhando muito em como se coleta mesmo essa informação para que se tenham essas respostas, porque hoje a gente faz muita previsão com base em histórico. Então a gente pega uma série de histórico, a gente cruza a gente faz uma série de algoritmos próprios para poder fazer essas previsões tal, e entrega um extrato. E o uso da IA está indo muito para tentar dar alguma nuance diferente aí e tal. Então, eu diria que está indo mais
mais por esse caminho. Então, eu acho que está mais introdutório do que já uma aplicação. Agora, assim, lógico, eu estou falando por um fragmento É, um de fragmento, mercado. uma área, a sua É, área específica, né? Faz é, sentido. isso, então assim, eu acho que tá muito nesse aspecto, assim, porque esse negócio, a OpenAI, ela realmente causou uma loucura, a pessoa ficava falando muito, nossa, temos que integrar todas as nossas plataformas aqui já não entra nem com o OpenAI, fica só falando ChatGPT, temos que entrar tudo com integração com o ChatGPT e tal, Sim. e assim, putz, beleza e tal, mas com que propósito? Aí, fala assim, aí se começa, por isso eu falo que está tateando ainda. Lógico, não sei como estão a experiência nos outros segmentos, tal, mas no meu, eu acho que isso é bem forte, mas assim, aí falando já de previsão, eu entendo que vai se chegar nesse ponto. Mas, pô, beleza, temos toda essa captura de informações e que tipo de relatórios eu obtenho com isso, que tipo de previsões eu obtenho com isso. Eu acho que aí começa a se entrar mais, assim. Uhum. Eu acho que o balanço que eu faço é mais por aí, tá? Ah, ok. E Douglas, você acha a mesma coisa? Você que está trabalhando para um segmento da saúde, né? E puxando um pouco mais a inteligência artificial, é, como que está em questão de tecnologia? Com que tecnologia você está lidando mais hoje? Como que está o mercado aí? Bom, tem vários times, né, dentro da empresa, e eu tenho conhecimento, eu não trabalho direto com essa parte do IA, Uhum, e eu sei que tem alguns times que já estão utilizando isso para fazer essas previsões e esses, né, tratamento desses dados. No meu dia a dia, o que a gente está fazendo é utilizar, por exemplo, o Copilot, né, e o OpenAI para os desenvolvedores, né, terem mais facilidade ali no dia a dia para desenvolver códigos melhores, né, com mais qualidade. O OpenAI a gente está utilizando também para fazer algumas análises de pull requests. Então, o code review ali também fica um pouco mais dinâmico, né, com o OpenAI. E tem uma iniciativa também de previsão de estimativa de negócio. Por exemplo, a gente tem as user stories e a gente está começando a transformar as user stories em dados para que a comece a utilizar esses dados das user stories que a gente já fez, né? E montar ali alguns parâmetros para ela gerar uma estimativa. cara, legal, legal. Isso é bem interessante, porque só complementando o Douglas, isso automatiza um monte de processo manual que normalmente nós desenvolvedores acabamos fazendo, code review, e às vezes a gente passa despercebido. Normalmente passa alguma coisa, alguma situação, algum edge case, acaba passando despercebido. E aí a inteligência artificial ajuda a gente vou chamar assim, spot the edge cases. Então você acaba vendo, pô, esse cenário a gente não contou. Então, e acaba ajudando a dinamizar o trabalho e facilitar, né, a aumentar a produtividade, você vai ver. Jonathan, você acha que também tem esse movimento? Qual tecnologia você tá usando hoje no dia a dia? Sim, sim. Bom, eu venho do time do Léo, né? Então, é Databricks, Spark e como cloud, Microsoft Azure. Achei interessante isso que o Douglas falou, porque realmente, né, isso traz uma ajuda muito grande no code review. Se a gente conseguisse analisar a user store, né, isso é bacana pra caramba. E, bom, o cenário eu acho que é isso mesmo, né? É uma tecnologia bastante forte, né? A cloud pronto, tem três, quatro, cinco, vários tipos de cloud que podem ser usadas, né? E os dados têm que passar por algum lugar, né? Uhum. Eu acho que é um movimento, né? Se você for olhar, é um movimento tanto do Brasil, como o cenário, né? Tipo, tanto no Reino Unido como em Portugal, é um movimento. Eu acho que eu acho que às vezes a celeridade da coisa, É, né? Que às vezes tem um pessoal que, por exemplo, Portugal sofre mais um pouquinho para adotar esse tipo de tecnologia, porque olhando assim esse cenário, aí eu vou falar um pouquinho de mudança. Quando vocês saíram, né? Então, o Giovanni, o Jonathan e o Léo saíram do Brasil e foram para Portugal, vocês sentiram isso de tecnologia? Vocês falaram assim, putz, eu trabalhava com um tipo de tecnologia e agora eu tenho que mudar meu mindset? Ou no Brasil eu trabalhava
bem mais coisas, digamos assim, à frente do tempo, que aqui eu não trabalho. Vocês sentiram isso ou não? Eu posso falar. Quando eu saí do Brasil, eu trabalhava num banco. E uma coisa que quando eu cheguei aqui também para trabalhar em um banco, e senti muito isso. Sim, eu senti que no Brasil havia muito uma preocupação maior de usar coisas mais de ponta, sabe? Tentar otimizar os processos, tentar automatizar processos no geral. E aqui mesmo trabalhando para um banco que ainda era considerado maior, sentia que os processos eram ainda muito mais manuais, que as pessoas fazia muita coisa assim que podia ser automatizada e que nem sempre havia uma busca por usar uma tecnologia que resolvesse aquele problema. Então era mais, estamos fazendo assim, vamos continuar assim, e eu sentia que havia muito menos espaço para discussão de novas coisas, trazer novas coisas, que melhorassem os processos. Então, mas agora eu já sinto que, pelo menos agora eu estou trabalhando numa empresa menor, numa startup, sinto que já tem um pouco mais essa mentalidade de tipo, precisamos pensar em melhorar os processos e tal, mas ainda sinto que o Brasil ainda é um pouco mais atualizado nesse sentido, sabe? Tipo, ainda parece que está olhando mais para frente, sabe? E aqui ainda está engatinhando, está começando esse processo de como vamos automatizar as coisas, como vamos melhorar os processos e tecnologias, como escolher a tecnologia que precisamos usar. Então, nesse sentido, eu senti essa diferença, assim. Ok. Aqui, nas empresas que eu trabalhei, nas empresas britânicas que eu trabalhei, tinha sempre um mindset, tinha uma experiência muito parecida com a do Giovanni, que eu também venho de bancos no Brasil. E bancos normalmente necessitam de ultra segurança, então você muito talvez dificilmente vai ter abertura para testar ou explorar novas tecnologias, sempre vão ser tecnologias muito consolidadas. Por exemplo, eu quando trabalhei em banco, normalmente eram tecnologias um pouco mais antigas, como o SQL Server, não que seja antigo, mas são consolidadas no caso muito Microsoft, aquela coisa bem mais engessada. Já quando eu vim começar a trabalhar aqui em empresas inglesas, normalmente aqui na Europa, elas têm um mindset de você explorar certas coisas, ou seja, quer testar esse algoritmo, ou essa ferramenta, ou esse software novo? Experimenta, vamos tentar fazer um POC, uma prova de conceito. A empresa atual que eu trabalho, como nós estamos numa fase de construção e consolidação do produto, e focados muito em melhoria de performance dos processos, então a gente tem uma abertura muito grande para testar, por exemplo, diversas metodologias ou softwares novos que entram, como por exemplo Spark Rapids, por exemplo, para otimizar a velocidade de previsão da inteligência artificial, dos modelos, no caso. Então, assim, aqui, pelo menos no que eu tenho trabalhado, o pessoal é muito mais aberto a faça uma prova de conceito e vê se encaixa. Se não encaixar, claro que tem outras variáveis que tem que levar em conta, como custo, tempo de desenvolvimento, benefícios, né, manutenção. Então, hoje, se funcionar muito bem, facilita a vida, inclui. Se não, ok, bola para frente. Ok. E Jonathan? Olha, eu tenho uma experiência um pouquinho diferente, né, do Léo e do Giovanni, que eu trabalhava no Brasil, numa multinacional do ramo alimentício. Então, assim, o foco dela não era tecnologia, o foco dela era vender, né, alimentos e produtos e fazer marketing e tudo mais. E a tecnologia estava lá atrás. Nos últimos anos, em 2020, 2021, eles começaram a ficar um pouquinho mais forte nisso. Foi quando eles falaram assim, ó, usa todo o recurso que você puder para desenvolver, mas não vai muito longe, né? Ou seja, usa, mas com consciência. E aí, quando eu migrei para cá, né, e vim para morar em Portugal, só que trabalhar com uma empresa do Reino Unido com uma cultura, né, que é muito cultural, mas é voltada para tecnologia, né, exclusivamente empresa de tecnologia. Isso ficou bem diferente. Então, assim, a gente começou a focar mais em tecnologia, começou a focar mais em desenvolver com qualidade, né? Pensando em performance, pensando em outras coisas que a gente jamais iria pensar, né? Ou ia demorar um tempo para pensar isso no Brasil, numa empresa multinacional, de um ramo que não é de tecnologia. Então, esses são um ponto de vista um pouquinho diferente, né, que eu tenho
referente a, por exemplo, a outras empresas daqui de Portugal, né, que a gente tem contato com outros colegas de trabalho que trabalham em outros ramos, empresas portuguesas que, pronto, traz o mesmo conceito que o Giovanni trouxe, que eles não estão tão focados, estão à frente com o uso da tecnologia quanto no Brasil. Uhum. Não, perfeito. Aí eu pergunto para os meninos que estão, né? Então, o Walter, você que presta serviço, essas empresas, você acha que elas estão num padrão já elevado de tecnologia? Elas querem testar? Como que você vê isso? Ó, assim, o que eu sinto é que tem empresas muito grandes, eu tenho sentido que, falando pelos principais clientes, assim, né, os maiores têm um tempo de adoção de tecnologia mais lento. Então, porque nem o exemplo que o Léo falou assim, a estrutura de banco, de dados, toda essa segurança de entrada de informação e tal, acaba deixando a coisa um pouco mais custosa. Mas o P&D, né, tipo, pesquisa e desenvolvimento, aí acaba sendo forte para você ir trazendo microprocessos auxiliares. Então, eu não sinto, tipo, assim, é, uma adoção na raiz da coisa como uma substituição instantânea. Não, isso não é bem real. Uhum. Eu acho que isso acontece com empresas menores. Mesmo clientes menores acabam permitindo esse tipo de coisa. Fala assim, poxa, vamos fazer uma entrada já desse outro modo e tal. Então, aí vai mudando. Mas as grandes, geralmente, é, sei lá, por exemplo, tem empresas que você é obrigado a fazer integração até hoje via troca de arquivo. E não adianta, você vai falar assim, não, você vai fazer assim, ponto final, cara. Aí fala assim, não, tá bom. Então, eu tenho alguns amigos também que trabalham com banco e tal, e também a estrutura que o pessoal tem trabalhado lá é muito de, por exemplo, não, beleza. é, Na ferramenta mais antiga vai se soltar uma portinha para que o pessoal se conecte ali e a partir dali dê uma experiência de uso moderna para o usuário final. Então, sinto que é assim, entendeu? Vai se evoluindo, mas só que vai se preservando, principalmente dependendo da sensibilidade da informação. Você fala, poxa, eu estou tratando um estoque, por exemplo, sei lá, indústria, que é um segmento que tem entrado aos poucos também. Então, assim, eu sinto que está tá bem engatinhando ainda, sabe? Eu vejo que tem empresas que estão bem à frente, sim, mas eu não acho que isso é uma unanimidade, não, tá? Eu acho que a adoção até de alguns anos para trás, de tecnologias usadas alguns anos para trás, tem se dado, assim, agora com a intensidade maior e tal, mas eu acho que olhando para frente, geralmente a experiência com o usuário final. Eu acho que, Hum. pô, beleza, o usuário final se trabalha em nível de aplicativo, ou comunicação geral, mesmo o próprio marketing e tal, interagindo com o usuário e tal, eu acho que sim, mas lá no core, na informação, ainda sinto que tem uma curva aí, tá? É porque é muito essa questão da user experience, né? Então, a experiência do cliente, aí a experiência do cliente está na ponta super tecnológica, mas aí chega É. por trás, o É, back não está muito assim, né? E querendo ou não, eu acho que a gente vê isso. E Douglas, como que você vê essa parte? Olha, eu concordo bastante com o que o Walter falou. A gente aqui na empresa tem um movimento muito forte, né, de evolução tecnológica, mas a gente ainda tem também essa troca de arquivos, sabe? Contar os bytes ali mesmo e saber o que está tá sendo enviado para o cliente. Mas como eu disse, a gente tá com um movimento muito forte de evolução, então a gente está aplicando algumas estratégias de strangle pattern, né, para a gente fazer o estrangulamento de aplicações legados para aplicações mais novas e evoluindo, né, em vez de se comunicar com um arquivo, utilizar eventos e coisas mais novas, assim. Então, Ah, concordo com o que o Walter falou, é um movimento bem gradual. sim, eu acho que influencia o tamanho da empresa, então não tem Segmentos também. o segmento Segmentos também. também. Querendo ou não, eu acho que tem que olhar as diferentes vertentes para conseguir segmentar isso em relação à tecnologia, né? E aí, mudando um pouquinho, né? Eu acho que
indo para o mercado internacional e falando das motivações da mudança, né? Eu vou perguntar aqui para o pessoal que saiu do Brasil, quais foram os fatores que tiraram vocês do Brasil, né? Eu acho que assim, os fatores pessoais, profissionais, como que foi a decisão de vocês saírem? Giovanni? Sim, na altura que a gente decidiu sair do Brasil, foi um casamento de coisas, de eventos que aconteceram. Basicamente, eu não estava mais tão contente onde eu estava trabalhando, a minha esposa também. E também havia ali um desejo de mudar algumas coisas na nossa vida pessoal, o que a gente estava fazendo, a gente estava numa rotina talvez até um pouco repetitiva e queríamos mudar. E calhou de ser bem numa altura que eu recebi a proposta de vir para Portugal, mas Portugal nunca tinha sido pensado, sabe? Não era algo que, olha, olhamos e falamos, queremos ir para Portugal, vamos planejar isso. Não, foi muito, calhou com os dois momentos. Aí veio a proposta, a gente começou a olhar Portugal com um olhar diferente e decidimos Portugal. E também eu já tinha, eu particularmente tinha um desejo de morar fora por um tempo, do Brasil. Eu queria ter essa experiência de como que é isso, sabe? Conhecer outro lugar, uma cultura diferente. Então, calhou essas coisas e foi basicamente isso a nossa decisão, sabe? Tipo, juntou o útil com o que estávamos buscando, então tomamos a decisão de vir para Portugal. Isso foi, já faz 2 anos e meio. Ok. Próximo, essa daqui, né? Meu marido. Não, é que o meu caso foi bem, vou falar assim, não é peculiar, bem diferente. Eu sempre quis morar fora. Então, assim, seja claro que eu recebi uma proposta de trabalho em Portugal também, inicialmente, dessa empresa britânica. E no caso, facilitou o processo, vou chamar assim, uniu a fome com a vontade de comer, vou chamar assim. Então, assim, eu sempre quis morar aqui na Europa e eu também estava, assim como o Giovanni, eu não estava muito feliz no trabalho onde eu estava. E aí chegou aquele momento de carreira. Então, surgiu a oportunidade, surgiu meio que as portas se abriram. A única coisa mais divertida foi durante a pandemia. Então, foi um trabalho extra de papeladas, mas assim, eu sempre tive essa vontade, é uma coisa que eu sempre almejei. E aí veio uma proposta inicialmente em Portugal, então foi por onde a gente seguiu. Sim. Jonathan? Pronto. Aqui também foi um casamento de coisas, de eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí juntou a fome com a vontade de comer e cá estamos. A decisão, assim, surgiu que eu estava contente com a empresa que eu estava, na função que eu estava, só que eu precisava de mais, né? Então eu precisava investir um pouquinho mais no idioma, né? Porque, pronto, eu precisava falar inglês e meu inglês não era tão bom. Não que agora seja excelente, mas a gente consegue se comunicar melhor. E eu precisava ter essa vivência, né? Só que a gente não queria, eu e minha esposa, a gente não queria pisar já num país que a língua principal fosse o inglês, ou seja, Estados Unidos, por exemplo, Canadá. Então a gente queria estar no meio termo ali. E aí, pesquisando todos os países, a gente falou, olha, Portugal, porque Portugal, pronto, é uma língua bem parecida com a nossa, né? Eu tenho a opção de trabalhar para outras empresas do Reino Unido, perdão, outras empresas da Europa, e aí isso vai começar a casar. E eu comecei a me inscrever para algumas vagas e calhou que recebi uma proposta exatamente de uma empresa que é britânica, né? Ou seja, ia falar inglês, que é atingir meu primeiro objetivo. O segundo objetivo, que era para trabalhar, mas morar em Portugal, né? Então atingiria o nosso segundo objetivo. E o terceiro objetivo é que a minha esposa foi assaltada 7 vezes no Brasil. Então a gente já estava meio de saco cheio de viver no Brasil, né, sendo assaltados. E aí a gente falou, vamos viver essa experiência lá fora, um tempinho, né, para ver como que é, sentir essa vivência. E cá estamos, né, há 2 anos. E, Walter, Douglas, vocês têm vontade um dia de sair,
daí do Brasil, ou prestar serviço, ou ficar um tempo fora e voltar, ou assim, vocês estão bem, não pensam nesse cenário? Posso começar? Não, Pode começar. tranquilo, Douglas. Então, assim, como é, poxa, eu tenho a empresa já há mais de 10 anos, né? Então, assim, prestar serviço para fora eu acho que é uma opção que sempre ficou ali, né? Rondando, né? Porque como a gente acaba trabalhando com algumas coisas que estão estourando no mundo afora meio que ao mesmo tempo e tal. Então, assim, essa oportunidade ela acaba ficando mais viva por conta dos setores principais que o foco, a gente tem o foco na empresa, serem os setores que demoram mais para adquirir algumas tecnologias, né? Lógico, que nem eu tô falando, não tirando pela experiência do usuário final, mas Sim. de controle de maneira geral, né? Demora mais, demora-se mais. Então, assim, a gente sempre fica com isso muito em target na empresa, né? Poxa, será que vale a pena? Qual seria? Qual que é quais são os países que demoram ou que não têm uma adoção tão rápida que a gente poderia estar com esse tipo de serviço chegando como uma coisa que, pô, nossa, é uma oportunidade de se entrar com esse nível de controle nesse setor e tal. Então, assim, a gente pensa, mas, assim, eu acho que é como os outros casos de saída do país acontecer, as oportunidades elas acabam convergindo, eu acho que seria a mesma coisa, a espera de uma boa oportunidade no desenvolvimento de ferramentas específicas. Então, o que a gente tem feito muito é estar sempre se atualizando, trazendo coisas, incorporando novas tecnologias para que isso acabe ficando cada vez maior. E aí vem esses pontos de parcerias e coisas do tipo que acabam abrindo ali, né? Mas a gente já andou flertando algumas vezes com principalmente América do Sul, América Central, assim, tem aparecido bastante interesse, assim. Então, assim, então a gente tem ficado com essa anteninha ligada, eu chamaria assim, né? Então, com relação à saída, eu acho que, lógico, você fala, poxa, você estiver falando de uma ampliação de mercado, pô, não, tem uma estrutura muito forte para se alcançar estando num país X, poxa, todas essas tomadas de decisões que a gente faz como reuniões, eu sei que hoje as reuniões online, elas têm a gente mesmo está vivenciando isso aqui, essa experiência aqui agora, ela tem se Sim. tomado muito à frente aí na, na tratativa e tal, mas o tete a tete acaba tomando a frente muito quando a gente está falando com os tomadores de decisões. Então, quando a gente está conversando com os principais tomadores de decisões das empresas, o tete a tete acaba sendo bem importante. Então, eu acredito que se daria mais nesse ponto. Pô, sei lá, sei lá, vou dar um chute que tem uma chance grande de ter uma grande implementação, sei lá, na Irlanda. Tipo, eu acho que compensaria ter uma saga para poder Uma ter essa subsidiária. isso, porque daí você consegue. Eu digo porque aqui no Brasil acontece muito, tá? Tipo, todas as vezes que a gente vai fechar negócio, mesmo assim, todos os softwares da gente, a gente passa vai no mínimo de 3 meses negociando. Nenhum software se fecha antes disso. Então, assim, e outros chega a demorar 1 ou 2 anos negociando. Então, assim, você imagina se você não estar presente. É muito mais. Então, eu acho que para a gente aqui, eu acho que se traduz mais assim, esse ponto, né? Se o Douglas quiser falar um pouquinho como é que é para ele lá. Bom, eu tenho interesse sim em atuar fora do Brasil. Assim como o Jonatas falou, eu também já fui assaltado, então essa questão da segurança pega bastante. E é algo que eu tô planejando aí há algum tempo. Não sei como vai ser, mas é minha vontade. Né, eu acho que esse é o rumo, né? Você vê, a área de tecnologia é aquecida no mundo inteiro, né? Eu acho que tem vaga, principalmente para prestar serviço, para abrir subsidiária. A gente vê muito PJ em Portugal.
prestando consultoria para os Estados Unidos, por exemplo, sabe? Então, assim, querendo ou não, eu acho que o Brasil, às vezes, ainda é um pouco fechado, parece que trabalha com a América do Sul e América Central, né? Mas na hora que parece que você sai do Brasil, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Como advogada, acabo trabalhando muito. Na hora que você sai, do Brasil, parece que você expande os horizontes para trabalhar para a Europa, para a Ásia e para a América do Norte, e ainda fica fechado a América do Sul e a América Central. Obviamente, eu fui no Web Summit em novembro. E tem o hackathon, né? Então tem várias empresas disputando lá a premiação, e quem ganhou foi uma startup brasileira. Eu não sei se vocês sabiam, mas que é uma startup jurídica que eles implantaram inteligência artificial para ajudar advogados a tomarem a melhor decisão. E querendo ou não, ó, tudo atrelado, né? Tudo se conecta com o que a gente está conversando aqui. Então, eu acho que assim, é estrategicamente bacana pensar nessas conexões, né? E aí, continuando, para o pessoal que está aqui, quais foram os desafios que vocês acham que dessa mudança de país? Eu tenho zilhões, eu acho que quando a gente se mudou, a gente... Meu, quais são os desafios que vocês acharam, assim? Eu vou começar agora com o Jonathan e a gente Nossa. investe. São muitos, muitos desafios. Cara, para elencar assim, tipo, fazer um rank de desafio, primeira coisa, contrata um serviço de advogado, não aquele advogado que a empresa vai te oferecer, não, contrata um terceiro, um da sua confiança para revisar tudo, né? Para que você evite os perrengues que podem e muitas vezes vão acontecer, né? Porque não tem como evitar tudo, mas tem como a gente se preparar para quando acontecer. Pronto. Primeira coisa, você tem que se planejar, um planejamento financeiro, planejamento familiar, né? Se você vem sozinho, pronto, tem que ter um planejamento também para quando chegar aqui, como que vai ser. Então, a palavra principal é planejamento, para conseguir que você tenha uma vivência boa, uma experiência boa de imigração, né? Ah, Sempre leia todos os tipos de contrato, né? Tudo, seja contrato de aluguel, que a gente chama de arrendamento aqui, né? Contrato de trabalho, são vários tipos de contrato que diferem dos contratos brasileiros, né? Que a gente está acostumado, que é CLT ou PJ, né? Então, é muito importante que você tenha consciência disso, né? Saber quais são as suas seus deveres e responsabilidades perante ao país, né, como um imigrante, né, e também como um profissional. E pronto, acho que eu vou deixar um pouquinho para o Giovanni falar, mas também, não sei se ele vai sair já. Sim, Próximo. sim, eu acho que o que o Jonathan falou é algo que eu senti muito também. Eu senti muita dificuldade com a burocracia aqui em Portugal e alguma ineficiência, principalmente dos órgãos que tratam de questão de imigração. Então, a gente teve muita dificuldade para agendar para retirar as documentações, né? Principalmente da minha esposa demorou muito, a gente precisou contratar também um serviço de um advogado para conseguir o agendamento. Eu senti assim que a assessoria que a empresa que eu vim me deu ajudou muito nessa questão da burocracia, do o que eu precisava entregar, porque isso é uma coisa assim que também na internet tem informação, mas nem sempre a informação é correta, ou às vezes também a experiência de um advogado pode te ajudar, porque aqui em Portugal tem uma coisa que você tem a documentação lá no site, às vezes o site oficial, mas você chega e pedem outras coisas, às vezes o advogado já tem essa experiência de, olha, vai precisar levar mais coisas, então, de certa forma, a assessoria da empresa me ajudou, mas eu também diria que teria sido muito útil e evitado muitos problemas se tivesse contratado alguém para analisar meu contrato, que tinha coisas que não eram corretas,
Uma coisa que o Jonathan falou para mim, acho que é um dos grandes pontos, é esteja preparado. Busque o máximo de informação que puder de como se preparar financeiramente, saiba, tem, ter uma estimativa de custos, de quanto você vai ganhar, se o que você vai ganhar vai dar para viver bem aqui, vai dar para manter o mesmo padrão de vida, porque muitas vezes as empresas, existem algumas empresas que são antiéticas e que vão buscar profissionais no Brasil e te vendem um cenário que não é real. Então, também uma coisa que é muito útil é buscar informações sobre a empresa. Então, por exemplo, existe um site famoso que chama Glassdoor, que você pode pesquisar sobre a empresa. Tem um outro que aqui em Portugal que é só voltado para TI, que é o teamleaser.pt. E esse site também tem lá informações sobre reviews da empresa, então às vezes é bom você ter uma noção de como a empresa é, senão você não está entrando numa empresa que é super problemática e que vai te trazer problemas no futuro. Então, eu acho que teria me ajudado muito ter mais uma assessoria, tipo, a minha, né? E tipo, a da empresa já me ajudou em algumas questões, mas também ter uma que estava olhando mais para os meus interesses do que da empresa, teria sido muito bom e teria me evitado alguns problemas. A Thaís já sabe de alguns, tratou alguns problemas que eu tive. Então, é isso, acho que teriam sido muito bom nesse sentido. Como você vai ter que sair já já, eu ia perguntar isso mesmo, o que você recomendaria para o pessoal que tem interesse, né, em sair do Brasil. Eu sempre falo, quando me procuram para fazer esse planejamento, então, planejamento, cara, é o principal, planejamento financeiro, sabe? Uhum. Você tem que olhar a documentação, então normalmente a gente tenta ajudar para que as pessoas cheguem já com toda a documentação possível, acertadas, sabe? Sim, Isso é importante. Conta bancária aberta, NIF, NIS, por exemplo, para Portugal. Então, isso é importante, mas de qualquer forma, assim, a tecnologia, tipo o Google e o YouTube, por exemplo, tem muita informação, Sim. sabe? Mas às vezes não são informações necessariamente tipo, corretas, está faltando alguma uhum. coisa, né? Sim. E fazer por conta, às vezes dá muita dor de cabeça. Cortei, Sim, Giovanni, pode falar. a mudança em si, para mim, foi muito. É muito estressante, né? Por exemplo, no meu caso, eu tive que devolver o apartamento, vender as coisas que eu tinha, tinha documentação do cachorro que eu trouxe. Enfim, você tá ali cuidando de um monte de coisa, você não quer ter mais uma preocupação. E, assim, questões legais, é uma coisa que você esquece e já é um visto negado, sabe? E aquilo é sempre 60 dias ou mais para te devolverem uma resposta. Então, esse é um conselho que eu dou, tipo, de se planejar, de entender mesmo o processo, ainda também que você esteja com um advogado. Buscar informação, não também só deixar assim, tirar todas as dúvidas mesmo, saber estar consciente do processo que está acontecendo. Porque isso era uma coisa que me deixava ansioso e me ajudava a saber onde eu estava pisando, sabe? Então, buscar informação para também saber onde eu estou indo. E eu diria que tentar entender um pouco do país para onde você está indo, a cultura, coisas que até detalhes pequenos, sabe? Tipo, coisas que aqui não é respeitoso falar uma coisa, ou dizer, ou enfim. E também entender o mercado, né? Você está indo para uma oportunidade de trabalho, entender tipo, o que está em alta, se a sua oportunidade, sei lá, vai sumir daqui a um tempo, ou se faz sentido que você está trabalhando naquele país. Eu acho que na área de tecnologia, ainda assim, mesmo que tenha algumas diferenças, as tecnologias são muito parecidas no Brasil. A nível de carreira, assim, eu diria que uma coisa que é muito importante aqui, que talvez não é tão importante no Brasil, é o inglês. O Brasil, apesar de ser importante em várias empresas no Brasil, você consegue trabalhar em muitas empresas sem inglês, mas eu sinto que aqui é muito internacionalizado. Então, eu raramente vejo vagas que não pedem inglês, sabe? Então, porque apesar Portugal é um país relativamente pequeno e então muitos projetos aqui estão junto com outras empresas da Europa ou outras empresas dos Estados Unidos.
E também aqui tem uma questão que muitas empresas abrem escritório de tecnologia aqui, então, esses escritórios também trabalham com as matrizes, enfim, principais, então é muito inglês. E eu acho que quando você vem sem preparo, sem um inglês, por exemplo, que é uma coisa importante, você acaba correndo um risco de depois, se precisar mudar de empresa, ter um leque muito pequeno de oportunidades e isso ser ruim para sua carreira. Eu acho que são esses os pontos que eu pensaria, tipo, tentar entender tudo, entender o clima também, ver se você gosta do clima. Tem Bom, gente que bom pode ponto. não gostar. Eu já conheci gente que fala, quero ir pra Dinamarca, mas não gosta do frio. Pô, você vai na Dinamarca e não gosta do frio, vai. Como? Sim. Então, é bom entender bem para onde você está indo, saber onde está pisando e, nesse sentido, uma consultoria de alguém que também já viveu e conhece o país em todos os sentidos é essencial. Ah, obrigada. Eu acho que agradecer, né, sua participação, você já vai ter que sair. Depois você me passa os links dos sites que você falou, eu vou deixar Uhum. aqui abaixo no descritivo também para quem assistir e ficar interessado para procurar, né, Tá eu bem. deixo disponível, Ok, obrigado, galera. tá Um bom? abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Beijo. Giovanni. Abraço, Ivana. Tchau, tchau. Abraço. Posso dar continuação? Pode. Fica à vontade. Fica à vontade. Temos, quando você fala de Portugal, a gente tem muita coisa a dizer, né? Principalmente a gente que vive essa experiência e pronto. Então, assim como o Giovanni estava dizendo, detalhes importantes contam, né? E não acreditem em tudo que vocês veem na internet, né? Por exemplo, aquele influencer que eu vi no Instagram diz que dá para fazer mercado com 10 euros. Vi um youtuber que pronto, ele conseguiu alugar uma casa por 100 euros em Lisboa, cara. Toma cuidado muito com esses tipos de conteúdo, né? Conteúdos sensacionalistas e que muitas das vezes não é 100% verdade, né? Então, sempre procure ali, né, ter um respaldo, né? Faça um estudo sobre o local que você está indo, assim como o Giovanni disse, é muito importante, né? Ah, há mudanças constantes nas leis, assim, a Thaís sabe mais do que nós todos aqui. E como, por exemplo, quando a gente veio para cá, eu vim como visto de trabalho, né? E aí a assessoria da consultoria que eu trabalhava na época falou: olha, não, sua esposa não precisa, não se preocupa que Portugal é fácil, você vai conseguir. E é uma batalha enorme para você conseguir esse documento posterior, né? Porque aqui já contam mais, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Thaís, são 300 mil imigrantes que nós temos, né? Não sei se é 300 mil brasileiros ou 300 mil total Total. ao total, né? Então, é muita gente para um país muito pequeno, né? Então, eles estão com esse problema enorme para saber como lidar com tudo isso. Então, o correto vai sair do Brasil e ir para cá? Pensa não só em você, mas como na sua família também. Então, hoje já temos a possibilidade de sair do Brasil como você, como seu visto de trabalho e como um agregado familiar que é sua esposa, seus filhos, Perfeito. né? Todos já com o visto, né? E se a sua empresa que consultora que estiver te contratando aqui em Portugal fala, não precisa, não. Contrate um serviço jurídico para que você consiga ser respaldado sobre isso, porque não é 100% verdade, né? Então, venha já preparado com isso. é, e pronto, aí tem outros fatores também, né? Então, você tem que saber ali o custo de vida para saber se o custo de vida vai se manter parecido com o que você tinha no Brasil, na sua qualidade de vida. Uhum. Muitas pessoas falam, olha, eu vou para a Europa, vou para Portugal porque tem uma qualidade maior de vida. Mas o que é uma qualidade melhor de vida para ti, né? Pode ser não ser o mesmo para o outro, né? Então você tem que saber exatamente o que você está procurando, né? Quando você sai da sua casa, na sua casa Brasil, né? Que é a nossa, que a gente pode fazer qualquer coisa ali que a gente está respaldado por leis e pronto, daquele jeito que vocês conhecem. E sai para um lugar que, pronto, você é imigrante, você já não é mais. Qualquer coisa que você faça vão te olhar diferente, né? Então você tem sim que se planejar, né? E saber Comportamento, um né? Eu comportamento. acho que assim, tem pessoas, tem empresas, empresários em todo local do mundo, Sim. é no Brasil, é em Portugal, é no Reino Unido,
que se aproveita, que acaba se aproveitando de uma, sabe, aquela posição de vantagem, assim? Ah, Sim. não, essa pessoa quer prestar serviço, essa pessoa quer ser contratada e colocam algumas cláusulas abusivas em contrato, né? Isso principalmente no tempo, porque muita gente que vem por consultoria, consultoria é muito fácil em Portugal, né? Então vai lá, contrata e tem uma cláusula específica que fala: olha, você fica 2 anos, a gente está te trazendo, mas você vai ter que ficar 2 anos. Se você quebrar esse contrato, se você quebrar esse contrato, você tem que me pagar uma multa de 2,5 a 5.000 euros, No meu caso sabe? foi 5.000 euros que colocaram no meu primeiro contrato. Falou, ó, Jonathan, você tem que ficar durante 2 anos com a gente. E se você quebrar por qualquer coisa, são 5.000 euros. Eu falei, pô, pera lá, eu também não sou burro, né? Vamos rever esse contrato aí. E aí eu bati o pé até o ponto que eles falaram que não ia teria multa, né? E eu fiz eles escreverem isso no contrato, porque uma vez que o contrato está feito, é muito difícil desfazer. Então, tomem cuidado com esse tipo de contrato. E eu fiz também eles me escreverem no contrato que dentro de 1 ano eu teria a possibilidade de ser efetivo no cliente se o cliente, lógico, me quisesse, porque eu não queria trabalhar para sempre na consultoria, né? Então, escrevemos tudo isso no contrato e aí o contrato foi assinado, porque do contrário eu também não assinaria esse contrato, né? E também procurei saber sobre a empresa, né? Ou seja, já tinha pessoas que trabalhavam nessa consultora, eu conhecia de confiança, que me indicou, falou, não, eles são certos, se eles disseram que vai ser assim, né? Pode confiar, mas tentem buscar informação. Não saiam assinando qualquer coisa assim, só na emoção, achando que, pronto, eu vou ganhar em euro, estou rico. Porque não é bem assim, Não né? é bem assim. Todo mundo é assim. Principalmente em Portugal, falando um pouco de Portugal, existe salarialmente quando você negocia o salário, normalmente é no bruto. E aí depende da sua condição de vida, se você é casado, se você não é casado, se você tem filho, não tem filho. Depende do seu pacote de imigração, o seu tributo vai mudar. Então, assim, é por isso que, reiterando o que o Jonathan falou, tenta entender muito bem como que algumas coisas funcionam para você ver se você vai ter uma boa experiência, uma qualidade de vida realmente que é o que você planeja. Porque assim, a gente sabe que o Brasil não está passando por uma fase muito fácil, tem muita gente que quer uma vida melhor, que é o que todo mundo no final do dia quer. Mas também só sair assinando contrato porque, vou morar fora, vou ganhar em euro, vou ser milionário, não é bem assim que a banda toca quando mora fora. No começo pode ser muito, né, aquela coisa show, assim, mas quando você passa o tempo que você se aclimata, acostuma, aí você começa a ver a vida como ela é. Porque você ganha em euro, mas também você gasta em euro. Porque é o custo de vida, né? Você olha o custo de vida. Então, querendo ou não, no Brasil você tem um custo de vida, mas aí você sai. Você tem que fazer meio que esse planejamento, esse cálculo, porque aí você fala, não, se eu ganho isso em euro, eu tô ganhando a mesma coisa que eu tava ganhando no Brasil, praticamente. Quanto que eu vou ter que gastar para meu custo de vida? O que é importante, né? Eu acho que no final das contas aí o que colocar na Sim, balança para mudar de país, eu acho que a gente pensou bastante nisso sim, também antes de tomar essa decisão, sim. né? Isso é importante. Mas puxando esse gancho aí, falando do Brasil, Walter, você acha que as empresas, assim, pequenas, médias empresas, hoje elas estão mais sérias em investimento em tecnologia? Elas estão pensando que, tipo, não, eu tenho que investir em tecnologia ou ainda tem um mindset meio que, não, Mal necessário, né? é um mal necessário, é? Na verdade, assim, a briga por cliente ela é bem voraz. Então, se a resposta é, pelo menos nos segmentos que eu atuo, eu diria que sim. Sempre aparece alguma coisa nova, todo mundo quer. Então, assim, poxa, tá sempre muito antenado com que tudo que tá girando, tá fazendo sucesso no mundo todo e tal. Então, eu sinto isso bem forte. Sinto que não temos tantos profissionais que tipo, saibam dar sequência nesses projetos, porque, assim, a gente vive num mundo bem globalizado, então toda informação chega aqui, então todo mundo entende que qualquer empresa dá conta de fazer qualquer
qualquer coisa, falando em software, tá? Assim, mas, por exemplo, vou falar casos que já aconteceram comigo. Prédios de alto valor e tal, assim, um padrão bem alto e tal, já chegou a contratar gente para poder substituir empresas que eles tinham contratado para resolver o problema deles de aplicativo Android. Mas, cara, eu contratei essa empresa e eles estão há meses aqui e não sai da POC, sabe? Então você fala assim, poxa, tá, não, a gente pode resolver isso, tal, e aí você vai e já entrega alguma coisa, tá? Eu acho que uma das coisas que tinham sido comentado na reunião aí era que sobre metodologias, tá? Então, assim, como a gente já está há bastante tempo trabalhando com implementação, facilita muito essas coisas. A gente já toma algumas micro decisões de fazer o mínimo produto viável e vai colocando processos em processos, cada vez mais você vai implementando. Então, eu diria que, assim, tem-se muito interesse, mas tem-se muita frustração. O pessoal acaba, pô, queremos, mas quando eu fui fazer custava X e nunca se implementava, não, sabe? É o que eu tenho percebido. Assim, entrei bastante, né, em substituição de empresa. A gente entrou, pô, nossa, então tempos mais tempos, vocês resolveram isso com tanto, sabe? Mas aí entra muito de a gente fala muito que é estar calejado com o mercado. Você sabe como faz a coisa acontecer, né? Então, eu sei que todo mundo quer, mas não sabe muito como colocar, e eu acho que as startups elas entram vislumbrando coisas megalomaníacas, tipo não, vou fazer um projeto que eu vou ficar ultra multimilionário e tal, e só pensam no futuro, sabe? Não pensam, mas como que eu implanto? Como que eu coloco essa coisa para andar e tal? Qual que é o passo um desse passo 70 que você inventou, sabe? Então, assim, Verdade. eu tenho pego muita coisa assim, sabe? Então, essa expertise de como colocar a coisa tem feito bastante a diferença para o nosso lado aqui. Mas, agora respondendo diretamente a sua pergunta, sim, o interesse sempre está ali, ó. Tá todo mundo, poxa, nossa, o que está acontecendo eu quero. Né? Então, acho que, sei lá, eu diria que é mais ou menos por É aí. um operacional de fato, né? É. A gente discute isso bastante. E você, Douglas? Bom, eu acho que eu dei um pouco de sorte, né? Porque a empresa que eu atuo, a gente está investindo bastante nessa parte de tecnologia. Então, a gente tem puxado bastante essa parte do desenvolvimento, né? De utilizar tecnologia de ponta. Mas eu acho que é um pouco de sorte, porque o histórico das empresas que eu atuei em banco também, e a gente ficava muito em tecnologias mais antigas, né? Eu acho que talvez indo para o mercado estrangeiro a gente tenha mais oportunidades nesse sentido. Mas aí é um feeling, né? Acho que o Jonathan e vocês podem me dizer um pouco também. Não, eu acho que acaba, porque querendo ou não, o cenário, a gente troca aqui, aqui é um cenário muito Estados Unidos, né? É. Reino Unido consome muito Estados Unidos. Então, muita tecnologia, muita empresa, você vê as empresas abrindo ponte, né? Então, subsidiária americana e vice-versa. Então, assim, Vale do Silício, tanto que talvez a gente vá ainda para lá esse ano. Vamos ver. Talvez. Vamos ver por conta da empresa dele. Mas acaba absorvendo essa tecnologia. Mas na conversa que a gente teve aqui hoje, parece que todo mundo está meio que num padrão igual. É. Só que os players são diferentes, né? Os tickets dos players são diferentes. Então, aqui o pessoal consome muita tecnologia, mas ainda tem papel. Às vezes a gente reclama muito de Portugal, por ser muito burocrático, manual. Aqui tem a eficiência deles, né? Não gera uma fila de espera gigante para atendimento e regularização de estrangeiro, como é o caso de Portugal. Mas ainda vem os papéis, tudo chega ainda em papel, né? Eles confiam bastante no correio. Basicamente, é o que a gente estava discutindo algumas horas atrás. Eles confiam muito no correio. Porque, às vezes, tem alguns. Isso depende, né, de cada pessoa, mas tem pessoas que precisam mandar o passaporte para o Home Office, que é o departamento do interior aqui britânico,
eles têm a opção de você mandar para o correio se você não quiser ir ao home office. Então, é bem diferente. Até a sua aplicação de renovação de passaporte britânico pode ser feita pelo correio. A confiança, É uma né? confiança bem A diferente. confiança. Mas, assim, o estresse de entrega, principalmente na área de tecnologia, sabe? Algumas coisas de como se fala, na sprint, É. ou tem que caber isso na sprint, sabe? Então, é o mesmo problema tanto no Brasil, como em Portugal, como no Reino Unido, sabe? Às vezes, quando a gente tá no nosso país de origem, a gente pensa, não, lá não deve ter esse problema. Cara, lá Sim. tem os mesmos problemas que o seu país, sabe? Você não vai acabar fugindo disso, mesmo que se você for para o mercado internacional. Então, querendo ou não, o pessoal ainda vai estar na sua jugular para você entregar, entendeu? Alguns padrões não mudam, né? Alguns padrões não Alguns mudam. padrões não mudam. Essa questão de, acho que assim, na tecnologia, a, vou chamar assim, a questão do pace de entrega, as questões de metodologias, porque a tecnologia ela é muito internacional. Muitas pessoas trabalham com Scrum, Kanban, na hora de você fazer a governança de dividir o seu grande projeto em menores quantidades. Mas assim, quando você tem, aí depende muito da empresa que você trabalha. Se o projeto que você está trabalhando vai abrir milhões para a empresa ou é uma startup que precisa se consolidar no mercado, o prazo vai ser apertado em qualquer lugar. E aí vem normalmente aquelas piadas da tecnologia, os memes que acontecem nos canais aí da internet. Às vezes acontece, mas é por causa que tudo demanda uma certa celeridade em algumas coisas, e essas coisas são inerentes da vida. Mas isso é, assim, é o mundo da tecnologia como um todo, é a parte estressante da tecnologia, isso é independente do país. É isso. E aí eu acho que a gente trocou bastante figurinha aí falando dos aspectos da tecnologia e até as dicas para a galera que quer sair também do Brasil. Vocês gostariam de deixar alguma visão para o futuro, né, da tecnologia? Porque a gente falou muito sobre isso, então um futuro muito em relação à inteligência artificial, né? Seja no Brasil, em Portugal, no Reino Unido. Aqui eu vejo muito que esse net zero, É. redução da emissão do carbono. Aqui é uma discussão muito, muito grande Hum, ainda, né? Quer dizer, começou essa discussão, que eu é. não vejo essa discussão no Brasil. Eu não sei se Walter, Douglas, vocês têm conhecimento de alguma coisa em relação a isso ou não? Porque eu vejo que essa é uma tendência que começou no mercado aqui. Ah, do meu lado, não. A gente tem muito em otimização mesmo. O negócio tá tudo muito voltado para isso, né? Pô, como que eu otimizo recurso? Mas você pergunta, agora falando especificamente de meio ambiente, eu diria que eu vejo mais como branding, sabe? Não vejo isso muito como essência de negócio e tal, assim. Por exemplo, sei lá, não vejo nenhum cliente falando muito em substituição de, por exemplo, tecnologia de maquinário, por exemplo. Não vejo essa conversa. Agora, em software, para se ter melhores indicadores, sim. Ah, não, poxa, eu quero o software para ter melhores indicadores para poder otimizar meu fluxo de estoque para troca de equipamentos e não sei o que. Aí beleza, mas eu não vejo muito essa conversa, pelo menos não sei se também eu estou um pouco focado demais e Uhum. tal no setor, né? Então, assim, mas eu não vejo muito isso, não. Então, não saberia dizer se isso é geral. Ah, ok. Douglas, o que que você acha? Eu também não tenho muito conhecimento dessa discussão aqui no Brasil, tá? Não sei se é pelo nosso formato, né, de produção de energia, eu não sei se em outros países eles devem ter essa preocupação maior, mas Uhum. aqui também tô um pouco distante. Aqui, né, olhando para a Europa como um todo, né, acaba tendo bastante tratado, né, de redução de emissão de carbono, então eu vejo que aqui o pessoal
nesse movimento eles têm batido mais o É, martelo, é né? assim, porque também é como puxando um pouco do que o Douglas falou. O Brasil talvez, como a matriz energética basicamente hidrelétrica, que já é uma energia limpa by the book, aqui, vou chamar assim na Europa, essencialmente carvão, 1000 vezes mais poluente. Uhum. Então, e a questão de gás natural também. Então, talvez tenha um foco muito maior, até de pesquisas e inovação, por exemplo, hidrogênio, fusão nuclear, para tentar fazer uma coisa, gerar o máximo de energia possível e com menos redução de carbono possível também. Aqui, além disso, tem muita discussão em alguns outros projetos que eu já vi no passado recente, que é muito para você também, vou chamar assim, na questão de agricultura, além de você usar melhores produtos, você também reduzir um pouco de custo, né, nessa questão, e de brinde, você também reduz um pouco de carbono, reduz carbono. Então você faz as coisas serem mais eficientes e produtivas. Vou chamar assim, a Inglaterra já foi chamada de Workshop of the World, na época, há um bom tempo atrás. Eles têm essa mentalidade até hoje. Então, muito aqui você vai ver que eles vão puxar para a otimização o máximo que você conseguir. Pelo menos aqui é o que eu tenho visto ultimamente, né? Não, é. E com relação à tecnologia específica, uma coisa que eu falo de que a gente, eu acho que isso representa muito do que todos nós falamos aqui. A curva da Gardner, para quem nunca viu, para mim é o que normalmente acontece no mercado. Para quem nunca viu, tem uma curva de consolidação tecnológica. Então ela nasce com uma hype, aí você vai ver em todas as redes sociais todo mundo falando a mesma coisa. Depois de um tempo ela dá uma desaparecida e depois ela volta com uma coisa mais consolidada. Ou ela é extinta, ou ela é extinta. Depois vocês procuram curva da Gardner, vocês vão entender o que eu estou falando também. Eu vou procurar e deixar o link também no descritivo. Mas eu acho que, considerando, assim, como um todo, inteligência artificial, né? Jonathan, tem alguma coisa a acrescentar? Sobre um compilado do que a gente está falando aqui, né? Inteligência artificial voltada para net zero. Portugal e Europa está bem alinhado, né? Ou seja, a, a redução de combustíveis fósseis é uma preocupação e eles estão tomando algumas medidas para que a gente consiga trocar, por exemplo, aquecimento interno das nossas casas, que usa gás hoje, para um aquecimento usando painéis solares, né, que reduz ali bastante. Os carros que nunca vi tanto Tesla na vida quanto eu vi aqui em Portugal, né? A verdade é essa. Então, parece que eles distribuem Mercedes e Tesla a rodo aqui, de graça. Porque tem um investimento muito forte, e eles isentam alguns impostos na compra desses carros, né, que são híbridos ou elétricos, né, e isso são incentivos muito fortes do governo. Coisa que eu não via e não vejo no Brasil acontecer, né, incentivos fiscais para que você consiga, por exemplo, deixar de utilizar gás de cozinha, né, gás pronto natural, para utilizar ali placas que são elétricas, né? Ou, por exemplo, trocar o seu carro, né? Isso é uma coisa que está acontecendo agora, se não me engano, tem duas empresas no Brasil que está bem forte com isso. E também eu sei que no norte do Brasil tem uma geração de energia eólica e fotovoltaica muito forte. Com isso, a gente também vai ter ali eh, placas para leituras desses parâmetros, né? Ou seja, vai ter que ter uma IA aí, vai ter que ter alguma coisa que vai ler esses dados e trazer para isso para ingestão de dados e tecnologia, ou seja, amarra toda a cadeia logística e chega até na gente que somos programadores, né, trabalhamos com tecnologia, vendemos produtos. Não, bacana. Eu acho que agradecer, a gente conversou bastante, né? Eu acho que permeamos Brasil, Portugal, Reino Unido, até bastante na área de tecnologia. O vídeo vai ficar disponível no canal, né? Então, da Co. Eu agradeço vocês, né? Meus amigos e excelentes profissionais aqui. E nos vemos no próximo. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Tchau, pessoal. obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.